PlayStation 5 Pro vem aí. E a resolução 60 FPS prometida. Será que agora vai? Fala galera do YouTube, tá todo mundo comentando e eu não poderia deixar de dar o meu pitaco aqui também, né? A galera tá comentando sobre o novo PlayStation 5 Pro que vai sair agora em novembro, tá? Já vou falar de preço, vou falar de tudo. E todo mundo, assim, muito chateado com a Sony. A Sony realmente está tendo algumas bolas fora, jogos que não vendeu nada e etc, né? Realmente o futuro da Sony tá meio tenebroso. Se ela não produzir algo interessante logo, eu não sei não o que vai acontecer com a Sony, tá? Então, eu vou falar do PlayStation 5 Pro, desse vídeo que eu assisti, dar minha opinião sobre os 60 FPS. Então, falando um pouquinho do PlayStation, né? Para quem não sabe, desde o Play 4 existe uma promessa do 4K, né? Para os jogos. Desde o Play 4. O Play 4 Pro já tinha essa promessa. Eu lembro que quando eu comprei o Pro, eu já tinha essa promessa. E na verdade não rodava, né? Depois veio o PS5, que tem você tem que escolher se você quer resolução ou quer gráfico, né? Então, se você escolheu o gráfico, ele joga ali um 4K meia boca, né, e tenta ali reduz bastante o FPS, mas se você escolher, né, performance, você ganha FPS, porque a resolução desce. E esse novo PlayStation 5 Pro, a promessa é que você não vai precisar mais escolher entre performance e performance ou gráfico, né? Segundo eles, vai ter um gráfico já bom, padrão, beirando aos 4K ali, e vai rodar no mínimo em 60 FPS. Bom, deixa eu dizer um pouco sobre isso. Bom, a primeira coisa que você tem que entender sobre console é que o console e o PC são totalmente diferentes, tá? Porque a gente às vezes está acostumado tanto com o PC, né? O PC é um sistema aberto. O que é um sistema aberto? Um sistema aberto onde você pode rodar softwares como o Excel, o PowerPoint, né? Ter aquele lega de programas que você quiser colocar ali, você roda, inclusive Adobe Premiere, né? Sony Vegas, Photoshop. Então o sistema aberto é uma coisa que te permite instalar várias coisas. Já o sistema da Sony é sistema fechado. O que faz o sistema fechado? O sistema fechado, ele ganha performance. Então só do PlayStation ser um sistema fechado, ele já tem muito mais performance que o PC. Tá? Só pelo esse fato. Então, um empurrãozinho que você dá no PlayStation, você ganha muita performance. Bom, a promessa é 4K 60 FPS. Então, deixa eu dizer sobre o 4K 60 FPS, né? Nós temos aí o PlayStation rodando a 4K 60 FPS, é uma coisa difícil. Por quê? O Black Ops Kong, que é esse jogo que a gente tá jogando no canal, ele é muito pesado. Né? E não só ele, qualquer outros jogos aí que você joga das últimas gerações, né? O Red 2, né? Qualquer outros jogos aí são bem pesados. E rodar o jogo a 60 FPS no 4K e ainda com o Ray Trace é muito difícil. Então a galera tá jogando aí na 4090, que é a placa mais poderosa de hoje em dia, e eles não estão conseguindo 60 FPS, tá? Então teve um cara mesmo que estava jogando o Black Ops Kong e o FPS estava em 45, com a 4090, tá? Claro, com o Ray Trace no máximo e tudo, mas não estava rodando. Então, eu acho difícil conseguir 4K 60 FPS em todos os jogos, é muito difícil. É possível fazer assim, ó, você diminui a resolução para deixar os 60 FPS. Talvez seja possível fazer isso, tá? Mas não é a promessa do engenheiro da Sony. A promessa é que rodaria 4K 60 FPS tudo, tá? E vamos falar um pouquinho então do PS5 Pro, né? Trazer algumas informações para vocês que eu obtive também de sites, né? O PS5 Pro, ele tá com um visual bem diferente, né? Bem diferente. Ele não vem com disco. Então, a tendência agora dos consoles é tirar o disco. Se você quiser comprar o leitor de disco, você pode comprar à parte, né? Deve ser uns 70 dólares, 80 dólares. Você compra aí lá à parte, tá bom? Então você consegue o leitor de disco à parte. Aí você instala no USB e roda ele normal. O visual dele é bem parecido com o outro PlayStation, tá? Ele tem essas linhas aqui, lembrando uma interface emborrachada,
o que dá um perfil legal. O controle tem basicamente o mesmo, né, do outro controle. Então sim, eles deram poucas mexidas no controle da Sony. Na minha opinião, o console Sony, eu já tive, né, o PlayStation 5, já fiz vídeo aqui com vocês, e hoje eu não tenho mais, já vendi, mas ele é um console que, na minha opinião, ele não é bonito, tá? Eu acho esse formato todo irregular feio. Eu gosto de linhas mais suaves, né? Ele tem umas linhas muito agressivas, então para mim o visual do PlayStation não é bonito. Eu não gosto, tá? Eu prefiro o Xbox cachetão, tá? Que tem linhas mais suaves. As linhas desse aqui são muito agressivas, parece uma arte moderna, né? Então não gosto. Então é um visual parecido com o outro, com essas linhas emborrachadas aqui. Uma coisa interessante também é que você não vai precisar mais escolher, né, entre desempenho e gráfico, tá? Você pode até escolher algumas outras coisas, né? Se você quiser jogar 120 FPS. É o que o querido, né, gerente lá de tecnologia da Sony falou, tá? E você vai ter o modo desempenho, o modo qualidade, no mínimo dele vai ser 4K 60 FPS. Foi isso que eu entendi, tá? Isso é possível? Não sei. Na hora que o console chegar na nossa mão, a gente vai testar se realmente ele vai rodar 4K 60 FPS em todos os momentos. Se eu tiver que chutar, não vai ser assim. Se eu tiver que chutar, o console ele vai rodar a 60 FPS, segura, travado, e aí a resolução varia, tá? Tá um 4K. Tem um momento de explosão, ele vai descer, entendeu? Então o videogame vai calcular o jogo e vai perceber dentro daquele momento qual que é a resolução ideal para aquele jogo e vai travar aquela resolução. Ele não vai deixar sempre no 4K, tá? Então, alguns momentos sim, alguns jogos mais leves sim, 4K 60 FPS, mas eu acredito que vai ser isso. Segura no 60 e trava na resolução. Você, antes do jogo começar, ele vai escolher a resolução para você, tá? Penso que seja assim. Bom, ele, segundo o especialista da Sony, ele vai ter suporte de telas de 60 Hz e 120 Hz, que já não era sem tempo, né? Hoje os monitores estão bem avançados, né? E os 120 Hz seria o mais indicado aí para os novos monitores que nós temos. Também ele vai ter um Ray Trace avançado, ele tem reflexos e sombras aprimoradas. Esse Ray Trace da Sony é diferente do da Nvidia, tá? Ele não é igual ao do Nvidia, que tem que escolher o médio, o alto, o baixo, é diferente, tá? É um modo de Ray Trace que vai melhorar o cabelo, melhorar a poça d'água, etc. Porém, não é igual ao da Nvidia, tá bom? Isso é muito importante falar. Ele vai ter 2 TB de armazenamento em SSD integrado. Isso aqui já era para ter há muito tempo, né, dona Sony? Pelo amor de Deus, né? Os jogos pesam, os jogos mais leves hoje está pesando 150 GB, né? Então, se você tem 5 jogos, 4 jogos você encheu o HD, né? Então, 2 TB é o mínimo que tinha que ter mesmo, tá? Melhor conectividade sem fio com a largura de banda. Isso aqui é uma promessa da Sony antiga. E quando você liga o PlayStation, você tem lá 400 MB, ele só reconhece 60 MB, né? 60 MB de download e 6 de upload. É um absurdo essa conexão da Sony, é louca, ela é doida. E eles vêm prometendo corrigir essa conectividade, tanto sem fio como de fio também, tá? Então a gente tem que esperar para ver se realmente vai funcionar. E por último, eu não poderia deixar de falar do preço, $700, dona Sony. Nossa Senhora! A Sony não tem noção do que ela tá desse preço, tá? Então imagina só, você tem um console que é o PlayStation 5, não teve quase jogo nenhum para eles. Os jogos que teve foram poucos, você tem que contar no dedo, e os que tiveram, poucos são bons. Teve ali o God of War, que é bom, não é top, tá? Que se fosse o antigo God of War seria top, esse é bom. Tem ali um jogo que é exclusivo dela, mas a maioria dos jogos são de outras plataformas, né? Então a Sony, de exclusivo, tanto 2023 como 2024, foi uma negação. E aí tu vai comprar um console de $700, que tu acha, tu não sabe, né? Eu acho que não vai rodar. Segundo o engenheiro, vai rodar 60 FPS. Eu não sei, tem que fazer o levantamento.
E aí tu compra na expectativa de rodar todos os jogos modernos a 60 FPS. Um console de $700. CP, quanto você acha que vai chegar no Brasil? Tá, o que eu acho? Quando você faz o cálculo das importações, é mais ou menos assim. Pelo menos nos meus testes tem funcionado. Se o produto custa $100, você coloca um zero a mais, R$1.000. É claro que a empresa pode dar uma baixada no preço, né? Se for seguir a linha aqui, $700, R$7.000. Mas pode ser que a Sony dê um abatimento ali, monte aqui e tal, e consiga trazer esse preço por $6.000, né? Mas se eu tiver que chutar, esse console vai chegar no Brasil no mínimo com R$6.000. Aí R$6.000 para você montar um console, tem que ser um console muito top, tem que ser um console muito bom. E eu não vejo isso no PlayStation. Tá? Primeiro que o PlayStation não tem todos os jogos. O PC tem, né? Até mesmo os jogos da Sony uma hora saem no PC, tá? E para você montar um PC de $6.000, dá para você montar um PC legal que roda tudo, tá? Não em 4K, mas dá para rodar tudo. Um PC de $6.000, você compra aí uma placa de $2.000, mais um PC de, sei lá, PC de 3 e mais uma placa de 3, R$6.000, você monta um PC muito bom. Um top, muito bom, tá? E dá para você rodar todos os jogos na resolução ali Full HD, até Quad HD, tá? É um PC bom, tá? E você vai rodar muito mais jogos do que o PlayStation. Por quê? Tem jogos da Microsoft que saem no PC, tem jogos da Sony que saem no PC e o do PlayStation não. A maioria dos jogos do PlayStation são da PlayStation ou de publisher que está alinhado ao PlayStation. Mas tem jogos do PC que não tem na PlayStation, tá? Então, a plataforma que tem mais jogos seria aí o PC, pelos meus levantamentos, beleza? Então, se por acaso o PlayStation ele conseguir cumprir essa promessa de 4K 60 FPS, se ele conseguir, que eu acho difícil, uma 4090 não consegue, se ele conseguir, né, talvez valha a pena comprar um PlayStation. Se conseguir rodar todos os jogos, né, da Sony e das outras publish, né, jogos geral, conseguir rodar, né, no 4K 60 FPS, vale a pena, porque um jogo 4K 60 FPS para você montar um PC vai ser a partir de R$20.000, né, tranquilo. Mas eu acredito que não vai conseguir chegar nesse 4K 60 FPS. Ele vai deixar o 60, mas ele vai reduzir a resolução naquilo ali, deixar um padrão básico. Eu acredito que vai ser algo assim, beleza? Mas é muito caro, pessoal. $700 no Brasil, no mínimo R$6.000, previsão R$7.000 ou mais, tá? E eu não vejo necessidade de ter um console da Sony, já que os exclusivos não tem, não se anuncia nada e não tem nada para PlayStation, tá? Então, ao meu ver, esse console aqui ele é inútil e ele não vai agregar nada. É muito melhor tu comprar um PlayStation 5 normal, tá? Sem ser o Pro, que vai dar na mesma, tá? Os jogos vão rodar nele também, tá? Então, é esse aí que é o meu pensamento. A Sony deu um tiro no pé, né? Infelizmente. E vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe, pelo menos, o console consiga rodar o 4K 60. Eu acho difícil. Se conseguir, até que vale a pena, porque para quem gosta de jogar no 4K, imagina, você tem um console que roda a 4K 60 FPS por R$7.000, então preço ali relativamente bom, porque 4K 60 FPS, você precisa de um 4090, computador de 20, 25 mil aí, tranquilo, tá? Então, R$7.000 me parece mais barato que 20.000, né? Então, talvez compense se conseguir fazer o que o cara prometeu. Eu acho que não vai ser assim. O que eu acho que vai acontecer é que ele vai travar no 60 FPS, mas a resolução depende do jogo. Tem jogo que ele vai 4K e a maioria dos jogos fica ali, né, no Quad HD ou 1080, tá? Eu penso que deve ser uma coisa desse tipo. Mas vamos aguardar, vamos ver os testes, porque o que importa para mim é o teste da pessoa que comprou, não o teste da Sony, tá bom?
Então, valeu, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, até a próxima, valeu e fui, queridão!